Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma novidade de direitos humanos que com certeza pode estar na sua prova. É a Lei de Imigração, que entrou em vigor aí em novembro de 2017, então pode ser que esteja desatualizado aí no seu material de estudo. A lei é a Lei 13.445 e tá aí em voga, bastante concurso, aparecendo em prova, e você precisa saber as peculiaridades dessa lei. Então, só para já avisar você, essa é a parte 1 sobre a lei da migração. Vai ter mais aulas sobre essa lei e não deixa de assistir. Hoje é só a primeira parte de tudo que você tem que saber dessa lei para acertar as questões na sua prova, ok? Então vamos começar. Quem são os destinatários dessa lei? Quem é o migrante? O migrante, gente, é aquela pessoa que se desloca do seu estado para um outro estado. Então, ele pode se deslocar de modo definitivo ou temporário, não importa. Ele vai estar fazendo a migração de qualquer forma. Mas se a pessoa ela é uma apátrida e ela está saindo do local onde ela está para ir para outro lugar, mas ela não é nacional de nenhum lugar, ela também está fazendo uma migração. Então, se cair na sua prova que uma apátrida não pode ser considerado um migrante, tá errado. Não é porque a pessoa não tem nacionalidade que ela não pode fazer a migração. Tranquilo? Então, quem são os migrantes aqui para nossa lei do Brasil? Pode ser o imigrante, o emigrante, o visitante, o residente fronteiriço e o apátrida. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O imigrante é aquele que está saindo do seu país e indo para outro país. Então, aqui no nosso caso do Brasil, o imigrante é aquele que está indo para o Brasil, tá bom? Então, imigrante é o que está indo para o Brasil. E o emigrante é aquele que está saindo do Brasil. É aquele brasileiro que vai fazer a sua migração para um outro território. O visitante é aquela pessoa que ela vem para o Brasil com o intuito de ficar por pouco tempo, uma curta duração aí a estadia dela. E ela pode vir para cá para fazer negócio, para visitar, para jogar um esporte, por exemplo, fazer uma apresentação e ela já retorna para a cidade dela. O visitante tem uma visita de curta duração. O residente fronteiriço, gente, é aquela pessoa que mora na fronteira, bem tranquilo de saber. Então, por exemplo, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, ela faz divisa com o Paraguai. Então, a gente está lá, a divisa entre o Brasil e o Paraguai, bem na cidade de Foz do Iguaçu. A pessoa que morar ali na divisa, na fronteira, vai ser considerado um residente fronteiriço. E o apátrida é aquela pessoa que não tem nacionalidade, seja porque ela nasceu num país que não consegue registrar ela, que não reconhece ela como nacional daquele país, por terem, por exemplo, os pais, cada um de um país, e os países serem conflitantes entre si, ou com aquele território de que nasceu a criança. Enfim, existem várias formas aí para a pessoa poder ser uma apátrida. Mas, resumindo, é aquela pessoa que não é nacional de país nenhum. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu sugiro que vocês façam aí uma pesquisa na internet. E lá no meu Facebook tem o link de uma entrevista com uma apátrida. É muito bacana a história dela. Hoje ela mora no Brasil, ela conta como é que ela veio pra cá, como foi a relação com o lugar onde ela nasceu. Hoje o que ela faz, se ela trabalha aqui, não trabalha. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, procura o link lá no meu Facebook. Talvez esteja bem mais para baixo do que você imagina, dependendo de quando você for assistir essa aula. Mas dá uma procurada lá que você vai achar, a entrevista é muito bacana. E vamos começar então a brincar um pouco com essa lei, gente. Agora vocês já sabem para quem que ela é destinada. E eu quero saber uma coisa. A lei de imigração, ela revogou, substituiu o Estatuto do Estrangeiro? O que você acha, gente? Lembre que o Estatuto do Estrangeiro é a Lei 6.815 de 80. Olha quanto tempo faz isso. Então, a resposta que eu tenho que dar para vocês aqui é sim. A lei de imigração veio para substituir, revogar o Estatuto do Estrangeiro. O que acontecia lá no Estatuto do Estrangeiro, gente? No Estatuto do Estrangeiro, a pessoa que vinha para cá, ela era tida como uma ameaça, tanto à segurança nacional, ao patrimônio nacional, ao mercado de trabalho que o brasileiro gostaria de se inserir. Então, ela era uma
ameaça para todo mundo, porque ela podia estar aqui tirando o lugar de uma pessoa que podia estar trabalhando numa empresa, e ela vem com essa outra língua, por exemplo, e pode ser preferida ali por um empregador, né, preferindo o brasileiro, etc. Então, ninguém queria o estrangeiro aqui. Olha que complicado. E a lei de imigração, então, ela veio para trazer o estrangeiro como um detentor de direitos, um sujeito de direito, que ele vai ter a mesma garantia constitucional que nós brasileiros. Então, agora o estrangeiro não é mais considerado aí uma ameaça. Ele tem as mesmas garantias, os mesmos direitos que nós temos e, na verdade, o que o Brasil quer? O Brasil quer que eles sejam regulamentados, para não ter gente morando aqui sem registro, sem poder exercer a vida civil normalmente. Então, precisa aí fomentar essa parte do registro também. E a outra coisa ali que eu quero saber, antes de falar os detalhes importantes, é o seguinte. Ah, professora, e como é que eu vou fazer com o Estatuto do Refugiado, lei específica para asilado, qualquer outro tipo aí de situação que o estrangeiro pode se encontrar? A lei de imigração também vai revogar essas leis especiais? Não, gente. A lei de imigração só revoga o Estatuto do Estrangeiro. Todas as leis específicas ali, por exemplo, de refugiado, enfim, continuam valendo. Elas são complementares aí. Mas não que a lei de imigração vai anular essas outras leis específicas, ok? Então, detalhes importantes da lei da migração, que se você entender isso, que é a essência da lei da migração, eu já fico feliz que pelo menos de modo intuitivo você tem mais chance de acertar aí na sua prova. Então vamos lá. Essa lei ela foi um avanço na concessão dos direitos aos migrantes. Então a pessoa, não importa de onde ela vem, ela é considerada um sujeito de direitos por ser uma pessoa humana e ser detentor de dignidade. Ela visa facilitar a regularização do migrante no Brasil. Ela também possibilita que o migrante procure trabalho aqui no Brasil, desde que ele demonstre ter as particularidades ali para se encaixar dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, que ele comprove que ele tem ensino superior, um ensino técnico ou qualquer coisa nesse sentido. Tranquilo? Então vamos lá, princípios da política migratória. Esses princípios eles estão previstos no artigo 3º da Lei de Imigração e eu não vou conseguir falar de todos eles para vocês, até porque eu não consigo encerrar a lei toda só nessa aula. É muita coisa, são 125 artigos com bastantes peculiaridades que podem cair na sua prova. Então, eu vou falar dos mais importantes para vocês e, por favor, não deixem de fazer a leitura em casa. Se você não tem tempo de fazer a leitura da lei inteira, que é muita matéria para estudar, eu sei, gente, eu juro que eu sei, que eu entendo vocês. Então, leiam pelo menos os artigos que eu trago aqui, pelo menos, tá? Mas se você conseguir fazer a leitura da lei inteira, ótimo, maravilha. Então vamos lá. O princípio da não criminalização da migração. Lembrem que antes o estrangeiro era mal visto aqui no Brasil e agora é proibida a sua criminalização, a sua discriminação, ok? Promoção regular e regulamentação dos migrantes. O que isso significa? Significa que tem que promover, fomentar essa regularização das pessoas aqui dentro. Não pode ficar alguém morando aqui com visto, por exemplo, de turista. Veio para cá, se estabeleceu residência, não se registrou, ninguém sabe o que essa pessoa está fazendo aqui, se ela realmente consta aqui, né? Então precisa regularizar essas pessoas aqui dentro. Garantia de reunião familiar. O que esse princípio quer dizer? Quer dizer que a pessoa que mora aqui, ela tem que ter o acesso da família para visitá-la. Então, essa garantia de que ela vai poder estar com a família dela, manter a sua família, poder ter visitas regulares, por um tempo às vezes maior do que um visto só de visita, né? Um visto de turista e por aí vai. A acolhida humanitária, então, é acolher as pessoas aqui no Brasil como a gente gostaria que o brasileiro fosse acolhido no país dela. Então, fazer todo esse suporte, se a pessoa vem para estudar, se a pessoa vem para fazer um intercâmbio, vem fazer um estágio, ela tem aí uma acolhida humanitária. E garantias, está previsto no artigo 4º da Lei de Imigração. O estrangeiro ele vai ter as mesmas garantias do artigo 5º da Constituição. Exatamente isso que você está pensando. Direitos fundamentais, professora? Isso mesmo. Por quê? Porque os direitos fundamentais derivam de
direitos humanos. E se a pessoa é humana, ela tem que ter direitos iguais em todo o globo. E aqui dentro do Brasil, então, ela vai ter esses direitos humanos que são convertidos para o nosso ordenamento jurídico e se chamam direitos fundamentais. Quais são as garantias mais importantes que eu quero que você lembre para o dia da sua prova? A inviolabilidade da vida, da segurança e da propriedade, do patrimônio do estrangeiro. Então, olha só, não é porque ele é estrangeiro que ele merece apanhar na rua, que ele merece ser assaltado, que ele não pode ter acesso ao hospital público, que ele não pode ter acesso à escola pública, etc. Isso tudo é um absurdo. Ele é uma pessoa e ele tem que ser tratado com respeito, com dignidade. Então não pode ser violado aí a sua vida, a sua segurança, a sua propriedade. A liberdade civil também é uma garantia concedida aí aos estrangeiros, também a liberdade social, a liberdade cultural, e uma das coisas que pode vir a cair na sua prova é a reunião com fins pacíficos. Sim, ela também é uma garantia estendida ao estrangeiro. Outra garantia é o amplo acesso à justiça e à assistência judiciária gratuita. Por que a gente aqui no Brasil pode ter a assistência judiciária gratuita mediante comprovação e o estrangeiro não? Não é bem assim, gente. Isso quer dizer o quê? Que o estrangeiro tem que comprovar também que ele não tem condição de pagar as custas do processo, não tem condição de pagar um advogado, e aí sim ele precisa de uma assistência judiciária gratuita aí por parte do nosso governo. Do mesmo jeito que os brasileiros. Não quer dizer que o brasileiro que puder vai ter que pagar o advogado e o estrangeiro que puder não precisa pagar o advogado porque ele tem essa prerrogativa. Isso aí ninguém tá falando aqui não, hein? Não faz sentido. Toda vez que ele tiver assistência judiciária gratuita, ele tem que comprovar que não pode arcar com as custas, ok? Mesma coisa aí que a gente já está acostumado a saber. Acesso à educação pública aos migrantes. Então, os migrantes também vão ter acesso aí para uma escola pública, uma faculdade pública e por aí vai. Tranquilo? E aí vamos então para o segundo momento da nossa aula, vamos falar de nacionalidade. Se você não lembra o que é nacionalidade, naturalização, etc., eu sugiro que você volte aí para o nosso curso da Cultive e pegue essa aula que eu falo sobre isso, ou então que você pegue o artigo 12 da Constituição Federal para fazer a leitura e relembrar o que é cada uma delas, tá bom? Vamos começar aqui hoje pela naturalização ordinária. Tem algumas coisinhas ali que eu preciso apagar depois no slide, vocês não deem bola, tá? Quando for para ficar para vocês, eu vou apagar. Então, naturalização ordinária. Por que naturalização está em vermelho aqui para nós? Para você não esquecer que naturalização tem que ser requerida. Ninguém nasce naturalizado. A pessoa tem que requerer a naturalização. Tranquilo? Então, para você ter uma naturalização ordinária, você precisa ter capacidade civil, ou seja, ser maior de 18 anos, estar em plena capacidade mental aí. Precisa ter residência no Brasil por pelo menos 4 anos. E há uma exceção a essa regra aqui, que eu deixei 2 asteriscos para a gente já falar sobre ela. Precisa não ter condenação penal. E precisa também falar a língua portuguesa, se comunicar em português normalmente. Não precisa ser super fluente, ter diplomas e diplomas, né, de formação em português. Não, mas você precisa conseguir se comunicar na língua daquele país para ser natural dele, não é verdade? Então, residência no Brasil por mínimo de 4 anos tem a exceção de 1 ano, mas só vai valer para algumas coisas. Então, vamos ver o que funciona. Quando a pessoa tiver um filho brasileiro, um filho que nasceu no Brasil, por exemplo, ela pode ter esse prazo de redução aí para naturalização ordinária. Então, tendo um filho brasileiro, a pessoa precisa residir por apenas 1 ano no Brasil, pelo menos, e não 4 anos, como é a regra. Mais uma exceção, quando essa pessoa for casada com um brasileiro ou com uma brasileira. Mas aí tem um detalhe importante. Ela precisa estar casada no momento da requisição da naturalização. Não adianta ela ter sido casada e quando ela for requerer a naturalização, ela já está separada. Aí não tem essa prerrogativa aí de apenas 1 ano de moradia aqui no Brasil. E a última exceção ali é a pessoa ter prestado serviço relevante para o Brasil ou então ter
destaque na capacidade profissional, pode ser artística, científica, etc. E ela vai ter aí essa prerrogativa de morar por apenas 1 ano no Brasil, para já poder requerer a sua naturalização ordinária. Aqui, ó, gente, eu vou arriscar porque tá errado, ok? Então, a naturalização extraordinária, ela vai acontecer para as pessoas que vivem por 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então, essa pessoa também vai ter que ser capaz civilmente, também não vai poder ter condenação penal e também vai ter que falar o idioma português. A naturalização especial. E agora eu quero que vocês coloquem aí no caderno, para quem não está anotando. Quem está anotando, bota com uma caneta bem fosforescente aí, porque é a inovação da lei. É uma coisa nova que ela traz para o ordenamento jurídico brasileiro e tem muita chance de cair na sua prova. Então, o que eu vou falar aqui agora está no artigo 68 da Lei de Imigração. Por favor, faz a leitura, pausa o vídeo e depois volta aqui comigo. Então vamos lá. Naturalização especial é para cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Brasil no exterior. Então, eu sou casada aí, né? Sou uma estrangeira casada com uma pessoa que integra o serviço brasileiro ou ela presta serviço para o Estado brasileiro no exterior. Eu tenho que estar casada há mais de 5 anos com essa pessoa, posso requerer uma naturalização especial. Então, pode ter naturalização especial também para pessoa que tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. A pessoa tem que estar exercendo essa função aí por mais de 10 anos, ok? E a naturalização especial segue os mesmos requisitos da ordinária. Tem que ser capaz, tem que não ter condenação penal e tem que falar português. A naturalização provisória agora, ela pode se dar aí para criança ou adolescente que venha residir no Brasil com menos de 10 anos de idade e ela tem que ser requerida, solicitada pelos responsáveis. Lembre aqui, ó, que o representante legal pode ser o pai e a mãe, mas não necessariamente, pode ser que não seja o pai e a mãe. Então cuida quando tiver aquelas historinhas na prova, que se vier contando, o avô requeriu, então é inválido, não. Se disser que o avô é o representante legal, tudo certo, tranquilo, ok? Pode se converter então essa naturalização provisória em definitiva? Sim. Quando? Quando essa pessoa completar 18 anos, a maioridade civil, então ela tem 2 anos apenas, 2 anos, para requerer que a naturalização provisória seja convertida em definitiva. 2 anos é esse prazo após a maioridade civil. Então lembra aí na sua cabecinha que a pessoa tem até os 20 anos de idade para poder fazer a conversão da naturalização provisória em definitiva. De quem que é a competência para reconhecer a naturalização, gente? Poder Executivo, Legislativo, Judiciário? Quem que você acha que tem que fazer esse reconhecimento? Acertou quem falou que é o Poder Executivo. Então anota no teu caderno para sua prova não te enganar. A competência para fazer o reconhecimento é do Poder Executivo. E possibilidade de conversão do nome da pessoa, do estrangeiro, quando vem morar aqui. Traduzir o nome dela. Pode? Pode. Essa lei da migração, ela permite que seja convertido o nome da pessoa para que aqui no Brasil as pessoas consigam pronunciar o nome dessa pessoa. Então, um nome japonês de difícil pronúncia, pode ter aqui uma conversão para José, para Maria, para João, Augusto. Sabe Deus o nome, como ele vai ficar convertido, traduzido aqui para o Brasil, mas seja um nome que as pessoas realmente consigam tratar essa outra pessoa, né, para ela se incluir, se engajar aqui dentro do nosso ambiente. E a possibilidade de regulamentação perante a Justiça Eleitoral após 1 ano requerida e conseguida aí a naturalização, você pode requerer seus direitos políticos e civis aqui no Brasil, ok?
E como que ocorre a perda da nacionalidade, gente? Isso aí está previsto no artigo 75 da Lei de Imigração. Faz a leitura lá. Eu vou ler aqui algumas coisas com vocês, mas não deixem de fazer a leitura, porque é muito importante também. Então vamos lá. Condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse social. Opa, se eu estou sofrendo um processo porque eu pratiquei uma atividade nociva ou acham que eu pratiquei uma atividade nociva ao interesse nacional aqui do Brasil, adianta para eu perder a minha nacionalidade brasileira? Não. Por quê? Porque tem que estar transitado em julgado. Não adianta apenas eu estar respondendo a esse processo. Eu tenho que ter sido condenado e eu tenho que ter o trânsito em julgado dessa decisão. O risco de geração de situação de apátrida será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade. Opa! Se eu corro esse risco de me tornar um apátrida por eu perder a minha nacionalidade, porque eu fiz alguma coisa errada aqui, esse risco de deixar uma pessoa ser apátrida sem nacionalidade tem que ser avaliado. Uma vez cessada a causa que deu a perda da nacionalidade, a pessoa pode readquirir essa nacionalidade ou outro ato aí, né, que declarou essa perda, que ele foi revogado, pode converter ele. E vai ser definido na forma competente pelo Poder Executivo. Então você pode reverter, revogar essa perda de nacionalidade que te aconteceu? Pode, mas tem que esperar passar, cessar a causa que deu assim origem aí a essa perda da nacionalidade, ou então você pode tentar revogar o ato que declarou a sua perda de nacionalidade. Isso vai ser analisado pelo Poder Executivo. Por quê? Porque ele é o competente para o reconhecimento da nacionalidade, lembram? Não esqueçam. E agora o nosso terceiro momento da aula de hoje, o visto de imigração. Tem gente que fala de visto permanente, acho que vocês já ouviram falar em algum momento aí da vida. Ah, ele tem visto permanente, ele entra no Brasil a hora que ele quiser, ele faz o que ele quiser aqui dentro. Não é bem assim. E hoje não existe mais essa palavra, visto permanente, tranquilo? Então eu trouxe aqui no material para vocês, ó, já arriscado ali, porque não existe mais essa nomenclatura. Então, o visto, ele é o documento que permite o ingresso no território nacional. Quem é responsável pela concessão de um visto? Pode ser uma embaixada, um consulado, consulado geral ou vice-consulado, escritórios com representação do Brasil no exterior. Então, quem que proporciona aí esses escritórios a serem representantes do Brasil no exterior? O Poder Executivo. O escritório, para ter essa representação, ele tem que ser autorizado pelo Poder Executivo. Tranquilo? Então, se cair na sua prova, quem são as autoridades competentes para emitir o visto, gente, para conceder um visto? São as embaixadas, os consulados e os escritórios representantes do Brasil no exterior. A não concessão do visto está prevista no artigo 10º da Lei de Imigração. Quando que acontece da pessoa não conseguir o visto? Quando ela não cumpriu os requisitos. Então, a quem comprovadamente ocultar a condição impeditiva da concessão de visto ou de ingresso no país. Então, por exemplo, a pessoa foi expulsa do Brasil e ela tinha que ficar fora do Brasil por tantos anos. Mas ela tenta, nesse período, voltar para o Brasil e esconde essa condição impeditiva. Ela esconde que ela foi expulsa e ela não podia voltar para o Brasil por X anos. Isso é uma forma dela não conseguir o visto, é uma condição impeditiva. O menor de 18 anos desacompanhado, sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis ou de uma autoridade competente, também não vai ser concedido o visto para essa pessoa menor, porque como é que ela veio parar aqui, né? Cadê o representante legal? Quem responde por ela, sendo que ela é uma incapaz aí para nós, no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Também não pode ter concessão de visto assim. Eu vou ler alguns artigos agora com vocês, que é muito importante dessa parte do visto. Então, não brinquem comigo, porque eu tô lendo, que eu sei que se eu deixar, vocês não fazem a leitura em casa. Então, vamos ler aqui comigo.
Artigo 45 da Lei de Imigração. Poderá ser impedida de entrar no país após entrevista individual mediante ato fundamentado, então precisa ter fundamentação essa negativa, a pessoa que anteriormente expulsa do país enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. Olha só, que importante você perceber isso, a gente acabou de falar. A pessoa que condenada ou respondendo ao processo por ato de terrorismo, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, todos esses crimes que causam repulsa na gente, só de ouvir falar, ó, ela pode estar condenada ou ela pode estar respondendo ao processo, não importa, ela não vai ter o visto brasileiro concedido. Opa, aí. A pessoa que condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso, passível de extradição, segundo a lei brasileira. Então, adianta a pessoa vir para cá, sendo que aqui no Brasil ela pode ser extraditada, mandada de volta para esse país que estiver requerendo ela para ela cumprir a pena desse crime? Não adianta nada ela ter um visto para estar aqui no Brasil, se o Brasil tem que mandar ela de volta para lá. Então, não vai ter o visto concedido aqui também. A pessoa que tem o nome incluído na lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil mediante organismo internacional. Então, olha só, essa pessoa que tiver esse nome incluído na lista aí de restrição não pode ter visto brasileiro também. Quem apresente documento de viagem que não seja válida para o Brasil, esteja com prazo de validade vencido ou esteja com rasura ou indício de falsificação, também não pode entrar aqui. Ainda não pode entrar no Brasil, não concede visto para quem não apresente documento de viagem ou identidade quando admitido. A pessoa cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou motivo alegado para a isenção do visto. Então, por exemplo, uma pessoa que quer estabelecer residência aqui temporária ou definitiva, adianta ela vir para cá com visto de turista? Não adianta, não pode. Que tenha comprovadamente furtado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação do visto. Se você mentir na hora de visto, se você pegar o documento de outra pessoa e tentar se passar por ela, também não vai ser concedido o visto para você, está impedida de entrar no Brasil assim. A pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. E parágrafo único vai ser quem, que pode fazer. Então, ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou por sua opinião política. Então a gente falou assim, ó, quem que é impedido de entrar no Brasil? Esse. E agora o parágrafo único vem aqui para dizer o quê? Esse aqui é o que pode todo mundo aqui dentro, não importa a raça, a religião, a nacionalidade, o grupo social, a opinião política. A pessoa está se cumprindo os requisitos, pode ter o visto sim, não pode ser negado por discriminação, porque todo mundo é humano e merece ser tratado com dignidade e respeito. E os tipos de visto aqui para a gente já ir encerrando a nossa aula. A gente tem o visto de visita, o visto temporário, o visto diplomático oficial e o de cortesia. Então, estão todos previstos ali no artigo 12 da Lei de Imigração. Na verdade, não são todos previstos não, desculpa. Eles começam a ser previstos ali e vão se espalhando pelos artigos seguintes. Eu vou dizendo os artigos aqui para vocês. Visto de visitante, artigo 13, então. A pessoa que vem passar um curto período de tempo. Ela pode vir para turismo, ela pode vir fechar um negócio rápido, ela pode vir fazer uma apresentação, um show. Pode estar simplesmente em trânsito. Ela está aqui no Brasil porque o voo dela faz escala aqui e demora 12 horas para seguir para outro destino. Então, essas pessoas têm uma particularidade aqui que pode cair na sua prova. Elas não podem exercer atividade remunerada aqui no Brasil com esse visto de visita. Mas isso não quer dizer que ela não possa ganhar dinheiro aqui dentro do nosso território. O que isso quer dizer? Ela não pode ter um trabalho, um emprego aqui dentro com esse visto de visita. Mas ela pode ter uma ajuda do governo, por exemplo. Ela pode adquirir um cachê se ela vem fazer uma apresentação, um show, um esporte. Ela pode ganhar um prêmio
e ganhar dinheiro aqui, isso não é impedido. Ela não pode simplesmente exercer atividade remunerada. Tranquilo? O visto temporário, então, que já é para as pessoas que querem se estabelecer aqui um período maior, pode ser de modo definitivo ou temporário. Então, tem um determinado tempo aí para a pessoa estar aqui, mas ela tem que ter o visto certinho para fazer o que ela quer fazer, né? Então, a pessoa tem como finalidade aí, para ter esse visto temporário, fazer uma pesquisa, algum intuito aí de ensino ou extensão acadêmica, e para isso ela precisa demonstrar que fez a faculdade, por exemplo. Então ela não pode vir para cá para fazer uma pós-graduação sem ter uma graduação, ela não pode vir para fazer um doutorado sem ter um mestrado, né? Então por aí vai. O tratamento de saúde também autoriza a pessoa a ter um visto de temporário aqui, né, no Brasil. Então, para tratamento de saúde, a pessoa tem que vir para cá demonstrando que ela tem condições de se manter aqui financeiramente. Então, ela consegue manter sua subsistência. Por quê? Não adianta o Brasil autorizar uma pessoa a entrar aqui para fazer um tratamento de saúde e ainda ter que ficar ajudando essa pessoa a se manter aqui com uma verba estatal. Aí a gente não tem dinheiro nem para matar a fome do país todo, como é que vai manter pessoas aqui que não são nacionais, que vêm para fazer uma determinada coisa aqui? Não tem como, né? Então a pessoa tem que provar que consegue se manter aí financeiramente. Pode ser visto temporário para a pessoa que tenha como finalidade uma acolhida humanitária. Pode ser um visto de estudo, e aí tem que comprovar que a pessoa está estudando, até quando ela já estudou, para ela continuar esse estudo aqui. E pode também ser um visto para trabalho, a pessoa vem para trabalhar aqui. Então o que acontece? Esse visto temporário aí de trabalho vai ter que a pessoa comprovar que ela está realmente apta para entrar no mercado de trabalho aqui, que ela tem uma faculdade, que ela tem um curso técnico, que realmente lhe foi feita uma proposta de trabalho e ela vem já com aquele trabalho engatilhado. Então, tem que fazer esse tipo de comprovação aí para cada uma dessas coisas. Vamos continuar vendo, né, para que serve aí o visto temporário. Quando a pessoa quiser fazer o férias-trabalho, ela precisa ser maior de 16 anos. Quando a prática de atividade física, né, de atividade ali religiosa ou de serviço voluntário, a pessoa também pode ter um visto temporário para fazer esse tipo de atividade. Então, realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social e científica. Então, se a pessoa vem para cá para investir, ela tem que ter um tempo maior aqui dentro, né? Mas ela tem que comprovar como é que vai ser feito esse investimento, se essa atividade realmente vai ser boa para o país, etc. Também pode ter visto temporário aquelas pessoas que vêm com o intuito de fazer reunião familiar. Lembram lá no começo que eu falei que existe o princípio da reunião familiar, que a pessoa tem o direito de manter aí o contato com seus familiares? E aí, para esse familiar que vem para cá, a gente pode dar para ele um visto temporário. E atividades artísticas ou desportivas, agora sim é uma atividade física, né, que eu falei ali no começo para sem vergonha. Então, atividades artísticas ou desportivas. Mas, professora, você falou que era o visto de visita quando fosse atividade artística ou desportiva. Mas aqui, ó, tem um negrito para ti. Por prazo determinado. Opa, não é só prazo determinado, é por contrato com prazo determinado. Então, se essa pessoa vem para o Brasil e ela tem que ficar um tempo aqui por causa de um esporte ou por causa de uma atividade artística, e ela tem um contrato por tempo determinado, ela pode sim conseguir um visto temporário. E aí, vamos para o nosso último tipo de visto aqui, que é o visto diplomático, oficial e de cortesia. Eles estão interligados, por isso que a gente fala dos três ao mesmo tempo. Eles estão previstos aí no artigo 15. Então, é o 15 e os de antes. Eu vou ler com vocês um pedacinho do 16, o 17 e o 18. Então, o que é esse visto diplomático, oficial e de cortesia?
Então, a autoridade ou o funcionário que esteja em missão aqui no Brasil, representando outro país ou um organismo, uma organização internacional, ele concede-se a ele esse tipo de visto, que é o visto diplomático oficial ou de cortesia. Então, presta bastante atenção. Pode ser para a autoridade, pode ser o embaixador, o diplomata, o cônsul, e pode ser para os funcionários deles também. Então, olha aqui, ó, funcionários também. E essas pessoas, essas autoridades, elas vão estar representando um estado estrangeiro ou uma organização internacional, tá? Então pode cair na tua prova assim: ah, é concedido visto diplomático oficial para as autoridades que vêm representando um estado, mas não para as autoridades que vêm representando uma organização internacional. Tá errado. Pode ser tanto para um estado ou para uma organização internacional, não importa para quem a pessoa aí esteja prestando serviço ou fazendo aí a representação desses dois, tranquilo? O diplomata e o oficial, então, o visto diplomático e oficial, eles podem ser transformados em autorização de residência e, excepcionalmente, a autoridade brasileira pode emitir o visto diplomático. Então, olha só, lembram quem que emite o visto? Quem é competente para emitir o visto? São as embaixadas, os consulados e os escritórios representantes do Brasil no exterior. Mas, como uma exceção, pode ser uma autoridade brasileira para expedir apenas o visto diplomático, ok? Tranquilo? E o artigo 16, então, que eu falei que eu ia fazer a leitura com vocês. 16, parágrafo 1º e 2º, que é o que importa para nós. Não se aplica ao titular dos vistos referidos, ou visto diplomático, oficial e de cortesia, a legislação trabalhista brasileira. Opa, a pessoa vem para cá trabalhar em nome de outro país ou de um organismo, uma organização internacional, ela está trabalhando para essas outras pessoas, não pode querer vir aqui aplicar a CLT. E o parágrafo 2º, os vistos diplomático e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades. Então, a esposa, o marido da autoridade, o filho da autoridade pode também ter o visto diplomático oficial ou de cortesia. E 17. O artigo 17 vai dizer o seguinte: o titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto em tratado que contenha cláusula específica sobre o assunto. Ou seja, essa pessoa que tem o visto diplomático ou oficial, ela tem que ser remunerada pelo aquele que mandou ela para cá, ok? Que vai ser o Estado ou o organismo internacional. O parágrafo único vai falar o seguinte: o dependente do diplomata, do oficial, que estiver aqui, pode exercer atividade remunerada no Brasil, sob o amparo da CLT, mas só vai valer isso se essa pessoa vier de um país que trate o brasileiro de forma recíproca. Então, olha só, desde que essa pessoa que está trabalhando aqui no Brasil, que é dependente do diplomata ou do oficial, seja nacional de país que assegure reciprocidade de tratamento ao brasileiro por comunicação diplomática, ok? Então, só vai poder ser aplicável a lei trabalhista para essa pessoa dependente desse cargo aí de diplomata, de outro tipo de oficial estrangeiro, quando o país dela assegurar a mesma forma de tratamento para um brasileiro. E por fim, para encerrar a nossa aula, vamos fazer a leitura do artigo 18. O empregado particular, titular de visto de cortesia, então é o empregado do diplomata, do embaixador, do cônsul, do outro pessoa, né, oficial ali de outro país, somente poderá exercer atividade remunerada para o titular de visto diplomático. Opa! A pessoa que tiver o visto de cortesia só pode exercer atividade para um titular de visto diplomático. Ela não pode estar aqui no Brasil exercendo atividade para brasileiros. Então, ó, visto diplomático, oficial ou de cortesia, ao qual esteja vinculado, sob amparo da lei trabalhista brasileira. Então, essa pessoa vai poder, ó, exercer atividade remunerada para uma pessoa que tenha visto diplomático oficial ou de cortesia,
sob o amparo da legislação brasileira, exercendo essa atividade aqui dentro do nosso território. E o parágrafo único vai dizer mais uma peculiaridade importante para sua prova. O titular do visto diplomático oficial de cortesia é responsável pela saída do seu empregado do território nacional. Então não pode vir uma missão, por exemplo, da Noruega aqui para o Brasil, trazer vários funcionários, várias autoridades e simplesmente deixar aqui um dos funcionários, porque ele resolveu que ele vai ficar, que ele não quer mais trabalhar com a missão. E ele tem o visto de cortesia. Não, essa pessoa, essa autoridade que entrou aqui com esse visto diplomático e trouxe esse funcionário, é responsável pela saída dessa pessoa do território também. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje. Lembrem que essa é apenas a parte 1 da Lei de Imigração, que ela é uma lei bem extensa e eu continuo a falar dela nas próximas aulas. Se vocês quiserem ver meu trabalho, ver o que eu coloco de novidade, de coisas de curiosidade também que pode cair na sua prova, e não só de direitos humanos, mas de outras matérias, me adicionem aí tanto no Facebook quanto no Instagram como Prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima, gente!